Fala, povo querido, eu estou gravando essa live da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Então, se você encontrou esse link, se alguém mandou esse link para você, é porque alguém se importa com você e certamente tem orado e tem considerado você como uma pessoa importante na vida dela, tá bom? Que você seja bem-vindo aqui essa noite. Estamos aqui começando com muito atraso e eu peço aqui o meu perdão a vocês. Estava lutando contra a tecnologia, o meu notebook está quase falecendo, né? E devia ter me atentado a isso e ter adiantado. Então, lamento, estou profundamente triste, até mesmo desgastado aqui no coração, mas na expectativa de que durante essa transmissão desse culto, a nossa alma seja mais uma vez aqui alimentada e empolgada aqui por meio da palavra de Deus, por meio de canções maravilhosas. Então, boa noite a todos vocês. E se você não compartilhou o link ainda com seus colegas ou com familiares, por favor, esse é o tempo. Ainda resta aqui alguns minutos, tá bom? Então, deixa eu começar aqui. Denis está dando boa noite. Uma boa noite, meu querido Denis. A Iana está dando mais uma vez aqui boa noite, marcando a presença, trazendo aqui alegria para as nossas vidas. Iana, saiba disso, viu? Sua presença aqui alegra a nossa vida, tá bom? Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Carlos Jefferson está dando boa noite para você também, meu querido Carlos Jefferson. A Carla está dando aqui mais uma vez boa noite, marcando também mais uma vez sua presença aqui conosco, dizendo boa noite, Pastor Miguel, e boa noite a todos, boa noite para você também, minha querida, boa noite, meu querido Wellington, aí ao seu lado. A Paula está dando boa noite para você também, Paula, Deus abençoe grandemente a sua vida. A Cláudia está dando boa noite, Pastor Miguel, boa noite, igreja. Boa noite para você também, minha querida Cláudia. Meu amigão Fabiano está marcando presença. Fabianão, cara, você é especial, viu? Não esquece disso não, tá bom? Abraço aí para você grande. Micaele está dando boa noite, minha querida Micaele. E o Fabiano diz glória a Deus, né? Seu Regino, meu sogro, está dando aqui boa noite, deu certo. Que bom, seu Regino, graças a Deus, né? Quarta-feira eu fui vencido, mas hoje lutei aqui até o fim. Espero que Deus continue nos abençoando. Um abraço aí para o senhor, viu? Luana está dando aqui boa noite a todos. Boa noite, minha querida Luana. E a Thaís está dando aqui boa noite. Boa noite, Thaís. Deus abençoe sua vida. Irmã Josi também tá ok. Está dando boa noite aqui. Pastor, boa noite, minha querida irmã Josi. Deus abençoe grandemente sua vida, minha irmã. Flavão está aqui dando boa noite. Beleza, Flavão? Show de bola. Tamo junto. O que é que você está fazendo aqui, hein? E o Carlos Jefferson diz, pastor Motorhead, né? Beleza, legal. Isaac está dando aqui boa noite, graça e paz a todos. Beleza, Isacão? E a Cibele está dando aqui boa noite. Joseph e eu aqui, um abraço, minha querida Cibele. Espero que a sua saúde esteja 100% restabelecida. Abraço, meu querido Joseph. Irmão Antônio Caetano dos Santos diz, boa noite, meu amado, boa noite, meu irmão. Deus abençoe aí sua vida, esteja aí dando 100% aí da sua saúde novamente, tá bom? Jaimão tá dando aqui boa noite, meu querido pastor. Boa noite para você também, Jaimão. Irmã Analice tá dando boa noite, irmã Analice. E todos que estão aí com ela, né? Merab Rodrigues está dando boa noite. Boa noite para você também. Seja aqui, espero que você sinta nesse espaço virtual um ambiente muito agradável para você, viu? Deus abençoe sua vida. Aline Paula está dando boa noite, Pastor Miguel, boa noite a todos, boa noite, minha querida Alenilda, Deus abençoe grandemente sua vida, a do irmão Edson, a do João Lucas, tá bom? Marlúcia diz boa noite, minha querida Marlúcia, abraço para você. Nosso irmão Teni está dando aqui boa noite, Pastor Miguel, boa noite, meu irmão. Pense numa saudade de você, viu? Estava pensando hoje em você, espero que esteja tudo bem por aí, com a irmã Rosiele, com meu querido amigo Efraim, viu? Yarla está dando boa noite, meus amados, boa noite para você também, Yarla. Arnaldão está dando aqui boa noite, amados, boa noite, meu querido Arnaldo. Monique Lima está dando aqui boa noite, minha querida Monique, Deus abençoe sua vida. Aristeu também diz boa noite, meu comandante. E a Cláudia Souza diz, Merab, minha grande amiga de trabalho, pastor, que legal, Deus abençoe aí. E vai espalhando o link, né? A nossa expectativa é de que o maior número de pessoas possível possa ser abençoado aqui com a palavra de Deus, ouvindo sobre coisas que possam dar esperança, tá bom?
Meu querido James, meu amigão, tá dando aqui, já estamos ligados por aqui. James, um abraço forte para deixar a coluna reta. Um abraço para você, minha querida Yandra. E o João Gabriel também está marcando presença, dando boa noite. Eu quero começar aqui com a oração e vamos louvar aqui o nome do Senhor, tá bom? Socorro diz boa noite, pastor Miguel. Sua mãe da Cristiane, estou assistindo aqui de Bela Cruz. Ô, minha querida Socorro, Deus abençoe sua vida. Não lhe conheço ainda pessoalmente, mas espero que isso possa acontecer o mais rápido possível pós-quarentena, tá bom? Um abraço grande para a senhora. Certamente aí um abraço para minha querida Cris. Saudade de você, viu? O Heraldo tá dando aqui boa noite, marcando presença mais uma vez. Boa noite, Heraldão. E o Gutenberg diz boa noite. Eita, que tô doido para saber as cores da fé. Beleza, beleza, Gutenberg. Obrigado aí pelas orações. Que Deus nos abençoe, né? Então, por favor, feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração. Quero orar junto com você, pedindo pela sua família, pela sua saúde e, obviamente, também pelo seu coração, tá bom? Me acompanhe nessa oração. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque, apesar de tudo, estamos aqui, deu certo. Oro para que o Senhor faça desse momento um momento agradável, um momento onde o teu nome será o principal nome presente. Que em tudo sejas glorificado, ó Deus. Que Jesus Cristo, teu Filho, também seja aqui o centro e o tema da nossa mensagem, como sempre tem sido. Oro também na expectativa de que teu Espírito Santo nos ajude a compreender tudo e faça desse momento um momento agradável e um momento também de transformação. Senhor, meu Deus, oro pedindo para que o Senhor abençoe as famílias, traga saúde, proteção, o pão de cada dia. Nos ajude, ó Deus, a gozarmos ainda, meu Deus, com muita gratidão de todas as bênçãos que o Senhor tem dado, apesar de tudo que temos vivido durante esses meses. Por favor, Deus, nos ajude sempre a trazer à memória aquilo que enche o nosso coração de esperança. Nós oramos humildemente, crendo que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá, povo querido, povo de Deus, olha só quem chegou também, Milka Magalhães, boa noite, igreja, saudades, boa noite para você também, Milka. Dona Rosário também, boa noite, pastor Miguel, boa noite, Dona Rosário. É uma falta aqui grande, né? Quarta-feira não estivemos aqui juntos virtualmente, mas chegamos aqui nesse domingo com muita raça. A Monique está dando aqui boa noite, minha querida Monique. E a irmã Ivoneide também está dando boa noite. O meu amadão Gonçalão está dando aqui também boa noite, irmãos. Então vamos louvar o Senhor. Vamos lá. Mãos, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou, vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem
vai me afastar de ti, de tuas bênçãos e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Coisa boa, né? Essa também aqui é antiga, da velha infância. Música maravilhosa, né? Fala da nossa natureza, fala de quem Deus é e faz daquilo que Deus opera em nossas vidas, tá bom? Vamos outra, né? Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além do céu e enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz, os que procuram a paz e têm sede de justiça e quer vencer o mal ou escapar da morte ou ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem que se voltar para Deus e crer em Cristo. Pa, pa, pararara, pa, pa, pararara, pa, pa, pararara, pa, pa, pararara. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz, os que procuram a paz e têm sede de justiça e
quer vencer o mal, ou escapar da morte, ou ter vida eterna, não está em religiões, mas sim no homem que se voltar para Deus e crer em Cristo. Pa, pa, parararara, pa, pa, parararara, pa, pa, parararara, pa, pa, pararara. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, os que têm sede de água viva e querem andar na luz. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Amém, amém. Vamos aqui de último, né? Vamos aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, esperem aí. Pronto. Vamos lá. Essa aqui eu tô querendo cantar e tocar já faz um tempo e eu sempre me esqueço, né? Vamos ver se hoje dá certo. Vamos ver se aqui se o notebook funciona. Vamos ver aqui se a engrenagem aqui roda. Vamos lá. Eu acho que vai dar certo aqui. Beleza. Tá indo, tá indo. Tenha calma aí. Será que vai? Oh, meu Deus. Tá indo. Opa! Beleza. Olha só.
Legal. Essa aqui é muito antiga e só crente velho aí vai saber, tá bom? Aí é quem curtiu aí a adolescência ouvindo 4x1. Quem lembra aí da banda 4x1? Finada 4x1, né? Não existe mais. Quem lembra, rapaz, dessa banda? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que vai dar certo, viu? Eu estou longe de casa, a minha vida não vai bem. Meu Deus, te abandonei, perdão. Eu tinha tudo e não sabia, meu coração me enganou. Eu sei, já não dá mais, eu vou voltar. Quero voltar pro meu lar, na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo o teu olhar, me esperando pra me abraçar. Só depois que se perde é que a gente dá valor. Eu desprezei o teu amor. Na tua casa tenho pão, o teu carinho, o teu perdão. Eu sei, já não dá mais, eu vou voltar. Quero voltar pro meu lar, na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo o teu olhar, me esperando pra me abraçar. Mesmo eu estando longe, o Senhor nunca desistiu de mim. Só agora reconheço que o meu lugar é aqui, é aqui. Quero voltar pro meu lar, na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo o teu olhar, me esperando pra me abraçar. Quero voltar pro meu lar, na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo o teu olhar, me esperando pra me abraçar. Foi. Beleza, povo querido, povo amado, povo de Deus. Vamos lá, quem mais entrou aqui? Maria das Dores está dando aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, minha querida. Deus abençoe sua vida e abençoe também a sua vinda aqui para o nosso encontro no YouTube, tá bom? A irmã Lucinha está dando aqui um boa noite. E o Arnaldo está dando aqui, bora Jotinha, né? Raquel Camusim está dando aqui, boa noite, Raquel, mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco, tá certo? Duarte Silva está dando aqui, ó, oi, boa noite, pastor, boa noite, Duarte, beleza pura, Deus abençoe aí sua vida. E a dona Celina está dando aqui, boa noite, pastor, hoje na sala com a dona Belinha e Laurinha, tá certo? Dona Celina, um cheiro aí para Itapipoca City, um abraço aqui, tia Laurinha, Deus abençoe, dona Belinha, cheiro também para a senhora, viu? Meu amigão Klinger também está aqui, boa noite a todos. Boa noite, Klinger. A dona Oneide também está marcando presença lá de Paporanga, aqui fazendo a conexão com Sobral. Boa noite para todos. Boa noite, dona Oneide. Deus abençoe sua vida. A Carlinda também mais uma vez está aqui.
Boa noite, Carlinda. Deus abençoe. Beleza pura. E aqui a Custódio está dando aqui, cheguei, beleza, ótimo. Viviane está dando aqui um alô. Deixa eu ver aqui. E a Celina, minha cunhadinha, está dando aqui melhores músicas. E a minha querida Renatinha, minha amiga, está dando aqui boa noite, pastor, boa noite, minha querida Renatinha. E o Carlos Jefferson diz aqui com um espírito saudoso, né? Saudades do 4x1. E a Vitória está dando boa noite. O Haroldo, boa noite, pastor. Meu genro Ronilson, gostaria que você cantasse a música Foi na Cruz. Vai ser por último, já vou até deixar aqui preparado, viu? Vamos ver aqui, como é que é o nome dessa música? Foi na Cruz, Foi na Cruz. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Há pedidos aqui, viu? Vamos encerrar com essa música aqui. Vamos encerrar com essa música. É linda, viu? É linda. Pronto, já deixei preparado aqui. Viu, Ronilson? Vamos cantar. Fique conosco até o final. Né? Marlúcia lembrou aqui do 4x1, né? Legal. E o Gonçalo diz, Dani, beleza. Olha só que bacana. O Denis diz, da época que eu gravava por cima das fitas. Eita, menino. O Heraldo diz, quero voltar. Pois volte, Heraldo. Volte que ainda dá tempo. Vinícius tá lá de Nova Russas dando um alô aqui pra gente. Boa noite, queridos. Muita saudade de todos. Vinícius, Deus abençoe sua vida. Um abraço pro seu pai. Um abraço pra sua mãe. Espero que todos estejam bem por aí, tá bom? Nogueirão tá dando boa noite. Pastor Miguel e irmãos. Boa noite, Nogueirão. Daniel, boa noite também, Ana Paula, né? Daniel tá aqui dando boa noite a todos os amados. E a Raquel, né? Recebi o convite da Cibele. Que bom, Raquel. Que legal, viu? Deus abençoe aí mais uma vez a sua vida. O Jorge tá dando aqui. Boa noite, pastor. Que Deus abençoe a todos. Jorge, você fala da onde? De qual cidade? Legal. Né? Monique tá dando aqui, Carlinda e Jorge, show. E a Carlinda diz, Monique, amiga. Tá bom. Pessoal querido, povo amado, vamos aqui para o nosso tempo aqui de meditação, tempo de reflexão. Peço para que... Na verdade, eu quero começar aqui agradecendo, tá bom? Eu tinha avisado aqui no grupo do WhatsApp da igreja que eu estava com alguns problemas técnicos. Eu agradeço a cada um que esteve orando por mim. Gente, como é importante a gente estar cercado por pessoas que oram pela nossa vida. Como isso é importante. É incrível, eu quero agradecer, tá bom? Falei aqui para minha esposa o quanto que eu estava desgastado com essa luta com a tecnologia, mas ao mesmo tempo feliz por mais uma oportunidade dada a mim, por Deus, para compartilhar a palavra dele com vocês, tá bom? Então eu espero que esse momento continue sendo um tempo maravilhoso, um tempo incrível. A Carla está dando aqui uma boa noite, que Deus abençoe suas palavras. Obrigado, Carla. E o Jorge está dizendo aqui de Sobral, pastor. Sou esposa da Carlinda. Que beleza, viu, Jorge? Que legal. Fique conosco até o final, tá bom? Queridos e amados, eu estou muito apreensivo para o que vai vir essa noite. Essa é a verdade. Eu não estou com brincadeira aí com vocês. Não é pegadinha do malandro. É verdade. Estou muito apreensivo, porque hoje me parece que pode ser uma mensagem vinda da parte de Deus de uma forma maravilhosa, ou eu posso aqui me embananar nas ideias, atrapalhar tudo, me atrapalhar nas minhas palavras, e em vez de abençoar, fazer você dormir. Pois é, esse é o risco dessa noite, de eu fazer você dormir aí, a palavra que não acaba mais, né? A Viviane depois mandando uma mensagem, pastor, 3 horas de sermão. Pois é, quanto mais tempo eu levar, ou é porque o negócio tá bom demais, ou é porque eu perdi o fio da meada e eu me embananei todo. Gente, que Deus tenha misericórdia de mim, esse pregador que pereba, né? Então, vamos lá. Respirem, dobrem as mangas e vamos aqui para esse nosso momento onde vamos tentar uma reflexão bíblica para os tempos de hoje, tá bom? Alguns dias aqui atrás, George Floyd morreu asfixiado por um policial. Ele supostamente havia tentado realizar uma compra com dinheiro falsificado. Então, foi rendido por policiais, algemado, posto no chão, teve o seu pescoço pressionado pelo joelho do policial e avisou que não conseguia respirar e, infelizmente, minutos depois, foi declarado morto. Tudo isso foi filmado. Hoje cada um tem um smartphone, tem um celular no bolso, um celular na mão, tudo foi registrado. A consequência disso
é que os 4 policiais envolvidos aqui nessa situação foram demitidos. E uma revolta popular se levantou primeiramente nas redes sociais, porque a tecnologia fez esse vídeo viralizar, mas depois muitas ruas foram aqui encharcadas na cidade de Minneapolis, ali no estado de Minnesota, norte dos Estados Unidos, já fazendo ali fronteira, divisa com o Canadá. A revolta, meus queridos irmãos e amigos, se espalhou por muitas cidades e tem feito muitos grupos pelo mundo também sair às ruas para protestar. Ou seja, não ficou restrito apenas aos Estados Unidos, né? Eu vi uma notícia hoje que tanto a Espanha quanto a Itália já tem aí seus primeiros indícios de protestos sociais. E o nosso país, nosso Brasilzão, não está imune. A pauta tem chegado até nós e o que é que nós temos a dizer diante de tudo isso? Eu, como pastor, obviamente, e também chamado não apenas para olhar as Escrituras, mas através das Escrituras fazer aqui uma análise social. Eu não sou sociólogo, né? Mas nós somos chamados a fazer uma leitura da nossa sociedade por meio da ótica da palavra do Senhor. Gente, isso é um desafio grande, tá bom? É um desafio grande. E eu quero matar esse desafio no peito aqui, chamar esse desafio para mim e meter a bronca. Certamente não sou a pessoa mais qualificada para tratar do assunto, não me envergonho de dizer isso, não sou o melhor analista social, o melhor leitor dos tempos atuais, não sou, mas eu aprendi com meu querido amigo pastor Iago Martins que você não precisa ser um Michelangelo para pintar o seu quadro. Então, gente, eu quero poder pensar, quero poder refletir e responder aqui a essa situação com a verdade. Não que eu seja o detentor, o cara da verdade, não isso. Mas que sim, nós podemos ter acesso à verdade. Já tenho falado há muito que a verdade ela é revelada por Deus, a verdade é encarnada, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E por meio da Bíblia Sagrada, por meio do Filho de Deus, nós podemos sim ter acesso à verdade, porque ela veio até nós. E essa verdade, como eu já falei, pode ser encontrada e ao mesmo tempo, quando eu for compartilhar a verdade com vocês, essa busca, essa pesquisa por encontrarmos a verdade, Deus quer que nós a falemos com amor. Essa verdade precisa trazer esperança para o nosso tempo. E nós podemos buscar na Bíblia o primeiro passo para uma profunda reflexão que se faz urgente em nossos dias. Eu quero propor hoje um sermão diferente. Eu quero fazer aqui uma viagem rápida e panorâmica sobre a Bíblia, né? Tentando aqui produzir uma reflexão sobre o problema atual, tá certo? O tema dessa noite, peraí, só um minutinho antes de eu falar do tema, como eu falei, não vou falar de todos os versículos, porque obviamente não daria tempo, né? Não dá tempo eu falar de tudo que a Bíblia fala sobre o que eu proponho trazer para vocês hoje. Eu quero fazer aqui um destaque em um texto ali, um destaque ali acolá, e tentando dividir de uma forma que seja didática, de uma forma que seja compreensiva, tanto para aqueles cristãos que já estão no meio da igreja, lendo sua Biblinha aí pela segunda, terceira, quarta, ou como alguns, pela 30ª vez, mas também eu quero poder trazer de uma forma com que a pessoa simples, que um colega, um amigo, um familiar, que talvez não tenha tanta intimidade com a Bíblia Sagrada, não se sinta por fora do assunto. Não se sinta desencorajado. Longe de mim desencorajar você a leitura bíblica. Pelo contrário, eu quero ajudar os cristãos antigos a compreenderem que a Bíblia traz respostas para a nossa vida. E eu também quero te ajudar, te incentivar a começar do zero, começar com o primeiro passo, a procurar na Bíblia a resposta para a sua vida, as respostas que você tanto anseia, ainda que você queira calar, tá certo? Eu não quero lhe atrapalhar, longe de mim lhe atrapalhar, longe de mim trazer aqui uma mensagem, ixi, foi muito conhecimento, menino, é muito complicado, eu não quero nem começar. Longe de mim, minha oração é exatamente para que o inverso disso aconteça, para que você seja incentivado,
influenciado para começar a sua própria jornada por meio das Escrituras, tá bom? Então vamos lá, se você tem aí um papel, se você tem aí um bloquinho de anotação, coisa do tipo, isso aqui é o da Milka, né? Anote aí o sermão de hoje, eu trago um título para vocês chamado Um Sermão sobre as Cores da Fé, tá bom? Um sermão sobre as cores da fé. Então me acompanhe, eu quero poder trazer aqui uma explicação e mais uma vez, depois uma reflexão e uma aplicação para nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Já foi orado? Então agora eu posso começar, tá bom? Eu quero dividir aqui a minha fala primeira, né? A minha fala aqui dentro da caixinha da explicação em 4 momentos. Essa minha primeira parte aqui certamente será a parte maior de toda a minha fala essa noite. Que Deus abençoe a transmissão aqui via internet, nessa Sobral chuvosa e maravilhosa, já começando a ficar friozinha, né, fria. Eu quero compartilhar com vocês que toda vez que um assunto venha em pauta, como é que eu gosto de trabalhar, como é que eu gosto de organizar o meu pensamento? Eu tento olhar para esse assunto, parar, dar aqui uma marcha ré e voltar para como eram as coisas no início. Então, essa primeira parte, desta primeira fala aqui que eu terei com vocês, está aqui em torno da criação, tá bom? A palavra do Senhor nos mostra que tudo foi criado não através aqui de uma matéria pré-existente, mas por Deus. Nada existia como matéria ou energia, mas o próprio Deus sempre existiu e sempre se relacionou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Uma vez alguém me perguntou no supermercado se eu, como pastor evangélico, acreditava na Trindade. Eu achei aquela pergunta absurda, eu ri, mas com muita humildade e educação respondi a essa pessoa: minha filha, você não olha para a minha oração? Eu sempre oro ao Pai em nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Você tem que tirar a cera aí dos seus ouvidos e me escutar com bastante atenção. Essa era a vontade de falar, né? Mas eu falei de uma forma bem agradável e bem simpática, mostrando sim que nós acreditamos na Santíssima Trindade, pois é um ensinamento bíblico, tanto mostrado no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A palavra Trindade não vai ser encontrada na Bíblia, mas a ideia, o conceito, certamente estará ali, tá bom? Falando sobre Trindade, né? O Deus, o Criador, o Pai, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Gênesis 1, do verso 26 a 28, nos mostra o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis, olha só, que se rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Olha só, Deus é quem cria o ser humano. Não há aqui nenhum indício de acidente cósmico. Deus não fala, né, de uma ideia em que o ser humano é um animal racional. Nós, cristãos, não trabalhamos com esse conceito, tá bom? Animal racional, não acreditamos. Eu não me intitulo assim e nem me refiro às pessoas como sendo animais racionais. Pastor, então nós somos animais irracionais? Não, nós também não somos considerados animais. Nós não somos aqui, biblicamente, considerados como seres evoluídos, como uma forma de mutação e melhora e adaptação ao longo de eras. Não. Essa ideia não conseguimos enxergar na palavra de Deus. Mas a ideia que a palavra de Deus nos dá a respeito da nossa própria identidade, a respeito de quem nós somos, é de que somos criaturas à imagem e semelhança de Deus, né? Somos completamente diferentes de tudo o que foram criados. O que faz de nós seres humanos não é a nossa razão. Os anjos também têm razão. É exatamente o domínio em nome de Deus por sobre toda a terra. Da mesma forma como antigamente
Os reis, ao ganhar os territórios inimigos, erigiam, construíam uma imagem de si, mostrando que aquele território fazia parte do seu império, do seu poder. Da mesma forma, nós como seres humanos estamos aqui na Terra para mostrar para toda a criação que Deus é quem manda e manda através de nós. Estamos vivos para espalhar a glória de Deus e dominar toda a Terra em nome dele. Tá bom? A pergunta que eu quero fazer inicial, e por favor, não quero aqui gerar nenhuma expectativa para com o tom do sermão, para com aqui deixa eu ver aqui, o visual do sermão, mas deixe-me fazer um comentário aqui rápido. Qual a cor dos seres humanos primeiros, aqueles que foram criados? Nós sabemos, Adão e Eva, né? Um casal foi criado, se no capítulo 1 de Gênesis temos aqui um relato bem geral, é no capítulo 2 que vai nos mostrar aqui como é que o ser humano foi criado, tanto Adão quanto Eva. E olha que interessante, quero fazer uma pergunta aqui. Se você nunca pensou sobre isso, vamos pensar hoje. Qual seria a cor de Adão e Eva? Já parou para pensar nisso? Branca. A cor seria amarela? A cor seria preta? Bem, deixe-me fazer aqui uma citação acadêmica, tá bom? Segundo a bióloga Milka Magalhães, vocês conhecem essa moça? Ela é coautora de um artigo internacional pela revista Biocomp, viu? Para ela, a cor de Adão era vermelha. Como é, pastor? É vermelha. E segundo esta bióloga, só por meio dessa cor, a cor vermelha, é que teríamos acesso a todas as outras cores. Ou seja, Adão e Eva eram vermelhos, e por serem vermelhos, aqui toda a carga genética deles podia aqui ter descendência branca, descendência de cor preta, descendência de cor amarela e por aí vai. Isso é importante, viu? Sabe por quê? Porque a cor de Adão era exatamente a cor do material pelo qual ele havia sido criado. Pergunta então, Gutenberg, de qual material Deus fez uso para criar Adão? Isso, a terra. A terra tem uma cor avermelhada e dessa forma Adão e Eva também foram criados. Ora, se Adão era dessa cor, uma cor avermelhada, e Eva foi tirada da sua própria costela, ou seja, o mesmo material genético, logo Eva também eram vermelhos, uma cor aqui um pouco escura, avermelhada. Que coisa mais interessante, né? Eu acho isso uma informação muito pertinente, principalmente aqui pela pauta que eu desejo tratar com vocês essa noite. Nós fomos, então, criados para a glória de Deus, para que vivamos em união com Ele, o nosso Criador, e com os demais seres humanos. Então, nós temos isso, essa união, vindo em Gênesis por meio do casamento e, obviamente, por meio de uma sociedade, tá bom? Sendo espalhada por toda a Terra. Bem, minha gente, essa é a minha primeira categoria, categoria da criação. Mas, como eu falei para vocês, todo assunto que me vem à mente, todo assunto que vem para que eu possa pelo menos trazer uma reflexão, eu penso sempre em quatro categorias. A primeira delas é a categoria da criação, como eram as coisas no início. Agora eu quero trabalhar um segundo aspecto, é o aspecto da queda. E queda é um termo que nós, cristãos, utilizamos para falar sobre o fator pecado na sociedade, o fator pecado no mundo. Ou seja, eu quero poder falar com vocês agora sobre como é que nós podemos enxergar isso por meio também da lente do pecado, tá certo? Então, infelizmente, o ser humano, Adão e Eva, desobedeceram aqui ao Criador, o próprio Deus. Eles passaram por cima de sua ordem, querendo aqui a divindade que era apenas dele. Eles se enganaram, vacilaram, tropeçaram e caíram. Foram vencidos pela tentação, se tornaram pecadores, se tornaram rebeldes, se tornaram aqui pessoas afastadas da glória de Deus. Merecedores da sua ira, como dizem muitos cantos da palavra do Senhor, e herdeiros da morte. Pois é, o homem não foi feito para morrer, mas por causa desta única atitude, por causa deste único pecado, ele foi então
expulso da presença de Deus e agora um herdeiro da morte, tá bom? Não precisava morrer, mas a morte está aí por causa do pecado do ser humano. A maldade do homem, conforme o relato de Gênesis, quando vamos continuar a leitura, vai avançando. Logo no 3º capítulo temos a expulsão de Adão e Eva, o fator queda sendo aqui expresso na Escritura. No capítulo 4, vemos o primeiro homicídio da palavra do Senhor entre irmãos, Caim matando o pobre Abel. No capítulo 5 de Gênesis, temos aqui um relato de fulano viveu não sei quantos anos e morreu. Fulano viveu não sei quantos anos, teve filhos e filhas e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E você vai ver isso como um refrão ensurdecedor no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 6 de Gênesis, a violência e a maldade se multiplicam e sabe o que acontece? Deus manda dilúvio, destrói a terra e destrói também a impiedade dos homens. Ele freia toda a impiedade dos homens. Só que ele, antes de fazer tudo isso, escolhe uma família para salvar. E depois do dilúvio, Noé, o homem patriarca desta família agraciada, sai da arca com seus 3 filhos, Sem, Cã, ou em outras versões, Cão e Jafé, e juntamente os seus filhos com as suas esposas se espalham por toda a terra e recebem mais uma vez a ordem de Deus de se multiplicar e de povoar a terra. Certo? Beleza. Mas, como eu falei, avançamos na leitura de Gênesis e encontramos o capítulo 11 de Gênesis. Eu quero ler aqui um trecho para vocês. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só, Deus queria um mundo povoado para que este homem, que é a imagem de Deus, pudesse também espalhar a imagem de Deus por sobre toda a terra. E estes aqui botaram o pé no freio, puxaram o freio de mão e falaram, não vamos arredar daqui. Pelo contrário, essa planície maravilhosa, vamos construir uma cidade e uma torre que nos leve até os céus. Olha que coisa interessante, viu? O Senhor, eles disseram, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Olha só que curioso. Assim o Senhor o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. É o que diz Gênesis 11, do verso 1 até o verso 9. Olha que coisa mais interessante. Através, então, desta união perversa dos homens, é possível, né, homens se unirem não para trazer glórias ao Senhor, mas para buscarem a própria elevação dos seus próprios nomes. Olha que coisa, querendo construir uma reputação. Homens vivendo para fazer os seus sonhos se tornarem realidades e não para obedecerem ao próprio Deus, o Criador. Parece que esse dilema funciona até hoje, porque isso é a marca de nós pecadores. Em vez de vivermos para aquilo que agrada e glorifica a Deus, optamos, na maioria das vezes, para vivermos de acordo com os nossos sonhos, seguindo nossos próprios desejos e nos submetendo à nossa escravidão particular. Ou seja, nossos desejos e nossos sentimentos escravizam a nossa vida. São eles que ditam o teor, o caminho por onde nós vamos percorrer na maioria das vezes. E não há poucos filmes, nem poucas novelas, nem poucos amigos por aí para dizer
Monique, minha filha, siga seu coração. Mal sabe ela que o nosso coração é terrível, inclinado para aquilo que Deus odeia. A nação ali, aquele povo, buscando a glória de Babel, buscando a glória de seu próprio nome, era um sinônimo de rebelião e de união dos homens para contra a vontade e o desejo do Senhor. Deus confunde tudo isso, eles começam a falar línguas diferentes, não conseguem mais encontrar um acordo, e então as nações começam a serem formadas culturalmente, com o seu traço linguístico, né? E aí sim, por má vontade, mas aí sim, espalhados pela terra. Mas Deus ainda quer que as nações glorifiquem seu nome. E agora eu quero fazer um salto, né? Como eu falei para você, é frustrante para mim, porque eu não posso tratar de todos os textos e obviamente também não teria tempo, mas eu quero dar um salto gigantesco e pular basicamente para agora o meio da Bíblia. Vou ignorar muitos fatos históricos aqui e vou chegar aqui para Israel. Eu quero poder falar do filho de Davi. Deixe-me ler aqui um texto. A rainha Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhes fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e coupeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens na tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Esse é um texto que nós podemos encontrar no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 9, versículo 1 até o verso 8. Deus está levantando um palco, trazendo uma plataforma chamada a Nação de Israel, para espalhar o seu governo, o seu reino, o seu nome, para ser conhecido entre todas as nações. Israel como um país, uma nação diferenciada, com uma lei, uma legislação justa, com uma lei que mostrava que o culto a Deus era importante, trazendo aqui os 10 mandamentos, algo incrível, que servia como norteador para toda a cultura em volta. Entre um povo pagão, idólatra, Deus traz aí uma nação santa. Através de Israel, Deus faz feitos históricos incríveis, levanta homens de capacidades singulares, levanta também seus mensageiros, chamados profetas, para espalhar inclusive para outras nações seu nome e sua vontade, como Daniel e tantos outros, né? Ezequiel e assim vai. Nós temos então, na pessoa do rei Salomão, o rei mais poderoso que houve em Israel, o rei mais prestigiado, mais sábio, né? A sabedoria de Salomão ia para a língua, ia para a arquitetura e urbanização daquela cidade, né? daquele país, mas também até a botânica. Foi poeta, inclusive, até na literatura o homem era versado. Então, essa riqueza e esse conhecimento de Salomão fez com que muitas pessoas de outros países pudessem chegar até ali e ver com seus próprios olhos tudo que Salomão era. O que eu destaquei nesse texto, né, não é simplesmente, eu quero destacar, não é simplesmente
a sabedoria de Salomão, mas que através da sabedoria de Salomão, pessoas de outras nações viram e enxergaram o templo, os sacrifícios, e dessa forma a esperança de um sacrifício perfeito estava sendo espalhado pelo mundo. Há quem diga, pesquisadores sérios acreditam que enquanto povos estavam sendo vassalos ali de Israel pelo rei Salomão, muitos ultrapassaram os mares e chegaram até mesmo ao nosso continente. Já parou para pensar? Lendas até hoje dizem que o nome do rio Solimões, lá no norte, é um rio em homenagem ao próprio rei Salomão. Já pensou? Rio Solimões, rei Salomão? Já pensou? Será que isso é verdade? Tem gente séria, pesquisador brasileiro de renome, acreditando que isso é possível, viu? Ou seja, ainda que nós não tenhamos a certeza de que companhias do rei Salomão vieram aqui para o nosso continente, na própria Bíblia nós temos o acesso de que outras nações foram até lá para compreenderem da sabedoria, e olha só, Deus ainda tem um plano com as nações. É isso que enxergamos muito claramente na própria palavra de Deus no Antigo Testamento. Se eu falei, então, que toda reflexão, todo pensamento, eu tento colocar aqui 4 categorias. A primeira é a categoria da criação, a categoria da queda. Eu quero me aproximar, então, da terceira. É como eu posso enxergar qualquer assunto através de Cristo, ou seja, da lente da redenção. Preste bem atenção. Eu quero poder falar agora de um outro filho de Davi. Não Salomão, mas Jesus Cristo. Eu quero poder citar aqui pelo menos 3 textos agora falando sobre Jesus Cristo, tá bom? Textos que são muito importantes. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Como é isso? Queridos, Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, um capítulo inteiro destinado à ressurreição. Paulo está escrevendo que Jesus Cristo é tão homem quanto Adão. E, na verdade, ele é considerado como o segundo Adão, porque Adão, criado ali por Deus, perfeito, sem nenhum pecado. Jesus Cristo, não criado por Deus, ele sempre foi o Filho eterno de Deus, mas encarnado como homem, como ser humano, como carne como eu e você. Na diferença é que ele não pecou. Então, enquanto Adão, na perspectiva de Paulo, era um ser vivente, o segundo Adão, nós cremos, o Senhor Jesus Cristo, é alguém que faz vivificar. Ou seja, não apenas vive, mas faz viver. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós temos vida. Mas o primeiro destaque, não esqueçam, é que Jesus é o segundo Adão. Ele é aquilo que Adão deveria ser. Enquanto Adão era um ser perfeito que escolheu a imperfeição, Jesus Cristo, um ser humano perfeito, que foi e continua sendo perfeito por não ter caído em tentação. Olha só, ainda sobre essa tensão entre o primeiro Adão e o segundo Adão, Paulo fala em Romanos, capítulo 5, verso 10 e 11, as seguintes palavras. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Paulo então destaca que através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, nós podemos encontrar reconciliação. Ou seja, tudo que o pecado gerou na nossa vida por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, e também, obviamente, do pecado, nós pecamos por natureza, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas também pecamos porque escolhemos pecar todos os dias. É uma escravidão da vontade, como dizia o reformador Martinho Lutero. Isso é importante para a nossa reflexão, porque através da obra do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos reconciliação. Se o pecado nos afastou da glória de Deus, se o pecado nos fez expulsos, os nossos pais lá no Éden, foram expulsos do Éden, né?
por causa do pecado destinados à morte, Cristo então reverte tudo isso por meio de sua própria obra, por meio de sua própria paixão na cruz. A sua morte nos traz vida, a sua ressurreição nos traz garantia, a sua obra completa nos faz agora ligados com Deus. É por meio de Jesus Cristo que então podemos ter o pecado removido, o pecado que nos impede de chegar até Deus, o pecado que impede de nos ter amizade com Deus e de ter paz com o próprio Deus. E agora Cristo se torna a ponte, aquele que faz nós cruzarmos o abismo interminável entre nós como criaturas e Deus o Criador, nós como pecadores e Ele como santo. Jesus Cristo então se torna a grande e única ponte de reconciliação entre o ser humano e Deus. Por favor, grave essa palavra reconciliação, porque ela é chave para a reflexão essa noite. Ainda em Romanos capítulo 5, dessa vez verso 17, Paulo diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva de justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, a herança de Adão é pecado e morte, mas a herança de Jesus Cristo é uma herança de graça, é uma herança de dádiva, é uma herança de justiça. É uma herança de vida por meio dele com Deus. Ou seja, nós temos aqui uma nova humanidade em Cristo. Nós temos aqui uma redenção para o homem na pessoa do homem Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. Isso é interessantíssimo. Porque Cristo não apenas 100% Deus, descrito como Filho de Deus na palavra do Senhor, mas também 100% homem. Homem de dores, homem que chorou, homem que sentiu, homem que sofreu, homem que sentiu fome, que sorriu, que comeu, que conversou com seus amigos. Tanto o homem quanto nós, sem pecado. Tão divino quanto o Pai. Queridos e amados irmãos e amigos, olha que coisa mais interessante. Ainda falando sobre aquela palavrinha que eu pedi para você destacar. Reconciliação. Paulo agora escreve em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 até o verso 21, as seguintes palavras, e esse particularmente é um dos trechos favoritos meus da palavra do Senhor. Olha o que nos é dito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, do verso 17 ao 21. O que é que me chama a atenção aqui? Tudo, meu amigo! Tudo! Só tudo! O apóstolo Paulo está dizendo aqui que toda vida vivida em Cristo é uma novidade de vida. É isso que ele começa falando aqui. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo que o que passou, meu amigo, passou. Ah, pastor Miguel, você não sabe o que é que eu fiz? Eu não sei, e eu aposto que eu também não quero saber. Não vou morrer de curiosidade para saber como foi o seu passado podre. Mas o que Paulo está dando aqui é uma boa notícia. Se você está em Cristo, meu amigo, o passado ficou para trás, virou a página, agora é tudo novo. Cristo tem esse poder de dar um novo começo, uma nova história, um novo nascimento para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso vem de Deus, porque Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o único meio de encontrarmos reconciliação. E ele ainda continua dizendo que Deus, por causa de Cristo, não leva em consideração os meus pecados. Eu tenho aqui, quem me conhece sabe que eu não escondo meu passado de ninguém, não é segredo. Tem uma vida aí mais suja do que pau de galinheiro, essa é a verdade, né? Mais suja do que, eu não sei nem mais lhe dizer os adjetivos para eu utilizar aqui. Mas por causa de Cristo, Deus não leva em consideração os meus pecados, porque uma vez que eu creio em Cristo,
Porque uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, eu confio nele como aquele que garante a minha vida e garante a minha reconciliação com Deus. Então, se eu estou em Cristo, Deus não vai pesar mais os meus pecados na balança, porque agora o que está na balança é a obra do Senhor Jesus Cristo. Existe então uma mensagem de reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo diz então que nós, os cristãos, os discípulos verdadeiros, todo mundo que crê e todo mundo se arrepende dos seus pecados, agora não só recebe a reconciliação, mas recebe uma mensagem para compartilhar com outras pessoas. Glória a Deus que você está aqui, glória a Deus porque você está acompanhando esse link aqui, estando conosco virtualmente, ouvindo o que a palavra está dizendo. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso exercício. Eu saí de Fortaleza e vim para essa cidade querida de Sobral para isso. Para levar até vocês uma mensagem de reconciliação. Me lembro aqui de uma das conversas que tive com a minha cunhadinha querida Celina filha. Ela disse assim, ô Miguel, eu oro tanto para que vocês voltem para Fortaleza. Aí eu falei, Celina, pode orar, não é pecado não. Mas, sinceramente, eu acho que eu estou sendo tão útil lá em Sobral. Eu acho que em Fortaleza já tem gente demais falando dessas coisas. Tem muitos outros cantos que necessitam da fala. Bem, esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha experiência para com a cidade de Sobral, mas eu oro e eu peço fervorosamente a Deus para que através da nossa cidade, principalmente através da nossa igreja, possamos jogar pessoas por todo mundo para espalhar essa mensagem, uma mensagem de reconciliação. Por isso Paulo faz um apelo, reconciliem-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele fala isso e é o que eu peço a você, é o que eu insisto, é o que eu apelo, pois ele fala, Deus está apelando a você, por meio de Paulo, e eu também digo, Deus está apelando a você por meio da minha boca, que não é a melhor de todas, e eu que não sou o melhor homem de todos, longe de mim, cantei há poucos minutos que eu sou o mais miserável de todos os homens, Paulo também se enxergava assim, mas é o que tem para hoje, né? Vocês não têm aí o melhor pregador do mundo hoje ouvindo. Vocês têm eu, um pereba chamado Miguel, habitante dessa maravilhosa cidade de Sobral, apelando para que vocês se reconciliem com Deus. Porque Cristo se tornou pecado para que nós, pecadores, pudéssemos ser transformados na sua justiça. Que mensagem maravilhosa! E ainda sobre reconciliação. Se temos essa mensagem e se somos chamados para espalhar essa mensagem de reconciliação, a pergunta é a quem? Bem, eu acabei de dar pista. É para todas as nações. E nós temos vários textos, e o que eu mais gosto, o principal, mais conhecido, é Mateus 28, verso 19 e verso 20. Quando Cristo, ressurreto, antes de ser ascender aos céus, chama a sua comunidade de discípulos e fala, portanto vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que diz Mateus 28, 19 e 20. Queridos, Deus em Cristo tem um plano para todas as nações, todas as culturas. Nós somos chamados para falar a todas as culturas. Eu falei para vocês que, em uma das minhas mensagens anteriores, que eu passei 5 anos da minha vida trabalhando com presidiários. Passei um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos, trabalhando especificamente com pessoas com problemas de dependência química. Passei quase 2 anos fazendo esse trabalho. E enquanto eu estava conversando com um grande homem de Deus, ele era pastor, um homem policial, ele respirou fundo e falou, ô Miguel, glória a Deus pela sua vida, cara, eu não tenho condições de trabalhar com bandidagem, não. Eu entendo ele. Eu entendo, certamente eu entendo. Então tem muita gente que Deus capacita com uma habilidade especial, com uma afinidade particular, poderia até me atrever a dizer isso, para que a gente possa ter mais jogo de cintura e acompanhar e falar mais as pessoas que parecem com a nossa personalidade, talvez. Eu costumo dizer que as amigas e os amigos aí da Monique, só quem tem acesso a ela, eu não tenho. Eu não tenho. Então, Carlinda aqui, o Jorge, só estão aqui porque a Monique foi o instrumento de Deus usar. Porque se fosse depender de mim, talvez nunca estivessem ouvindo. Deus usa todo mundo.
Quando chega na escola bíblica de férias, nas férias, uma ruma de criança no prédio da igreja, pergunta se eu falo, pergunta se eu canto, pergunta se eu danço lá com as crianças. Danço não. Fico na porta, dando boa noite pro papai, dando boa noite pra mamãe, apertando a mão. Seja bem-vinda, você quer alguma coisa, você quer sentar aqui, que é o que eu sei fazer. Enquanto tá lá o Zeládia, tá lá o James, tá lá a Natália falando com as crianças com desenvoltura, né? Cada um é chamado para falar de uma forma diferente. E eu digo, gente, tem gente entre nós que Deus está trabalhando, preparando para espalharmos pelas nações. E eu acredito que através da nossa igreja, muitas pessoas vão ser espalhadas para uma ruma de nações para fazer o nome de Cristo conhecido. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Você está orando por isso? Pois comece, viu? Existe um outro aspecto aqui. Ainda nessa categoria de redenção. E eu gosto de pensar exatamente como o teólogo Justo Gonzalez vai falar sobre a Babel às avessas, né? A inversão de Babel. O que é isso, pastor? Ora, se em Babel as nações foram espalhadas e as línguas foram confundidas, houve um momento histórico onde essa divisão começou a ruir, começou a cair por terra. Quando foi? Quando foi? Deixa eu ler um texto para vocês. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Olha só. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2, versos 5 ao verso 11. Este, meu amigo, meu irmão, é o nascimento da igreja cristã. Os discípulos estavam ali, reunidos em oração, e como o Senhor Jesus Cristo havia dito, o poder do Espírito Santo, a própria vinda do Espírito Santo foi derramada sobre aquela pequena comunidade. Eles então começaram a falar em línguas diferentes. E as pessoas que estavam ali para a festa do Pentecoste, gente, vindo de tudo quanto era canto, Jerusalém estava super populada, minha gente. A festa era gigantesca. Eles começaram a ouvir. Quem era de Roma, ouvia em latim. Quem era da Arábia, ouvia em árabe. Tudo aquilo, e as pessoas ficaram perplexas. E ali, o problema das línguas foi desfeito através do Espírito Santo. Todos estavam falando de Jesus. E as pessoas ouviam sobre as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Queridos, Pedro se levanta, faz uma mensagem belíssima e corajosa, mostrando que o que na verdade estava acontecendo era o cumprimento da profecia. Ele fala de Cristo, fala de sua cruz, fala de sua morte, chama as pessoas ao arrependimento, as pessoas se arrependem, são batizadas. Milhares de pessoas confessam o nome de Cristo. A igreja surge, então, com um número extravasante. Extravagante. É interessante muito a gente saber e refletir sobre isso, porque Deus está trazendo e reunindo pessoas de todas as nações ali para ouvir a palavra de Deus em seu próprio idioma. Olha que interessante. Quantas cores haviam ali. Eu ainda costumo pensar em um último texto dessa categoria aqui. Sabe qual é? É o texto de Atos 8, verso 26 e 28, um texto que nós já falamos. Já cansamos não, mas já falamos até a voz acabar desse texto. É o texto que fala de um homem vindo lá da África, indo para Jerusalém para adorar, e depois que volta de lá está lendo um rolo da própria palavra de Deus. Olha o que nos é dito. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías.
Ele estava na carruagem, Filipe segue a carruagem, e aquele homem está lendo o profeta Isaías, Isaías 53. Isaías chega perto, o evangelista, Filipe chega perto da carruagem, ei, você está entendendo o que você está lendo? E ele responde, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ei, pois eu posso te explicar, pois sobe aí na carruagem. Então, por meio daquele texto, ele explica Jesus, explica de sua obra, fala da salvação que há no Filho de Deus. Aquele homem entende a mensagem, vê ali um ribeiro de água e pergunta, o que me impede de ser batizado? Ou seja, até sobre batismo, aquele homem ficou sabendo. Filipe diz, se creres de todo o coração, pode ser batizado. Pois eu creio. Aqueles homens param ali a carruagem, o eunuco, que não sabemos o nome, é batizado, e então, cheio de alegria, Filipe é tirado de sua vista e ele desce para a sua terra feliz. Queridos, uma igreja foi formada ali. Isso não é contado na Escritura sobre esse nascimento da igreja, mas por meio da história sabemos de uma igreja, logo ainda nos primeiros séculos, forte, vibrante e atuante para as bandas de Etiópia. Ou seja, que cor tinha aquele homem? Pense sobre essa questão. Sabe em que momento Filipe foi chamado pelo próprio Espírito Santo para falar a este homem? Enquanto ele estava falando para uma cidade inteira, a cidade de Samaria. E sabe o que estava acontecendo nessa cidade? Tudo estava dando certo, pessoas estavam se convertendo, milhares de pessoas estavam sendo batizadas, e o Senhor para esse trabalho para que Filipe pudesse falar para um homem só. Deus tem um plano para as nações. A última categoria. Vamos lá lembrar: criação, queda, redenção e agora a última categoria. Eu quero poder analisar este assunto por meio da lente da consumação. Ou seja, e na eternidade? E depois desse tempo, como é que será? Bem, existe uma passagem em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10, que nos traz aqui, para mim é um quadro lindo, que vem na minha cabeça. Eu espero que esse quadro seja pintado pela sua imaginação agora. Depois disso, diz João, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Que cores vocês imaginam aí? Ah, pastor, foi fácil. Branca. A cor é branca porque as vestes desses homens eram brancas. As vestes dessas nações eram brancas. Tá bom, mas por que ele sabe que eram nações? E como é que ele sabia que eram povos? Por que não um povo só? Por que não só uma nação? Pense sobre isso. Porque ele via que entre uns havia uma semelhança e entre outros havia uma diferença. De modo que eram apenas um povão, mas ao mesmo tempo eram vários povos. João descreve isso. Me vem à cabeça. E a pergunta é, quantas cores você imagina aqui? Eu respondo. Eu imagino o maior número de cores possível. Ainda que com as mesmas vestes, lavadas pelo sangue do Cordeiro. A identidade cultural, a identidade nacional não foi de nenhuma forma abolida, cancelada. De nenhuma forma. Queridos, eu tentei fazer aqui um panorama sobre o que é que a Bíblia fala sobre a questão que está em pauta essa noite. As cores da fé. Eu quero trazer aqui então um momento de reflexão. Me acompanhe, por favor. Tenha misericórdia deste pregador e fique comigo até o final. O que vemos aqui é o que a gente chama de cosmovisão. A forma como nós enxergamos o mundo, enxergamos a história, enxergamos as relações entre as pessoas. E o que nós vimos através da Bíblia, começando no fator criação, Gênesis, o início, é que nós temos apenas uma raça. E parece que isso é óbvio, né? E parece que isso é chover no molhado. Que seja. Não sou chamado para trazer nenhuma novidade. Não sou chamado para simplesmente trazer aqui as ideias brilhantes que nunca ninguém pensou. Pelo contrário. Eu, como pastor,
e intérprete das Escrituras, sou chamado a falar o que já foi dito inúmeras vezes. Mas o valor do meu trabalho e do trabalho de vocês que creem nessa mesma mensagem é que nós precisamos levar a mesma velha luz que iluminou antigamente para hoje, para que os nossos tempos, os nossos pensamentos e as nossas famílias e a nossa sociedade possam ser iluminados com essa mesma velha luz. Uma raça apenas. A raça humana. É clichê? Talvez seja. Cores existem, mas não nos diferenciam de quem nós somos em essência. Criaturas à imagem de Deus é o que nós somos. Pecadores diante de um Deus irado é o que nós somos. Carentes de um Redentor tão humano quanto nós e tão divino quanto o Pai, para nos representar diante dele e representar ele, o próprio Deus, diante de nós. É isso que nós somos. Precisamos de uma reconciliação com Deus por meio de Cristo. E essa reconciliação nos fará unidos tanto com Deus quanto também com os nossos semelhantes. Reconciliação. Mais uma vez aquela palavrinha-chave que eu pedi para você sublinhar, decorar aí, pelo menos por hoje. Há um problema. O problema que está chegando até nós, o problema que gerou a pauta para trabalharmos essa noite é o problema do racismo. É exatamente a má compreensão de quem nós somos diante de Deus. Toda uma visão de evolução corrói, atrapalha, ofusca, traz ruídos para a nossa percepção como seres humanos. Toda vez que pensamos em pessoas lutando para se adaptar, pessoas melhores, pessoas piores, pessoas mais evoluídas, pessoas menos evoluídas, vamos, mais cedo ou mais tarde, sermos seduzidos pela ladainha do racismo. Muito se acreditou que pessoas negras, pessoas pretas, eram menos seres humanos do que pessoas de cor branca. Muito se acreditou. Por muito tempo, isso impregnou em muitas culturas, inclusive nos próprios africanos, vendendo ali as outras tribos, se arrogando como melhores diante de outras tribos. O racismo, como muitos falam, não é uma virtude inversa apenas dos brancos. É uma virtude inversa, ou seja, um defeito de nós pecadores miseráveis. Essa é a verdade. Como somos pecadores, enxergamos a Deus de uma forma pervertida pelos nossos próprios olhos, corrompidos pelo nosso próprio pecado. E, obviamente, se nós enxergamos a Deus de uma forma como Ele não é, também enxergaremos a nós mesmos e a nossos semelhantes de modo como não são, de forma como não somos. Isso é importante. Nós, então, estamos aqui em busca de uma solução. Será que nós encontraremos? Vou fazer uma pergunta aqui diferente. Esses protestos, essas convulsões sociais estão em busca de solução. A pergunta então que eu faço é, será que eles encontrarão? Será que eles terão sucesso? Ou é só uma luta, um pretexto para uma pauta ideológica, para aproveitadores políticos, porque não somos ingênuos, não nascemos ontem, sabemos que isso existe. E aí, encontrarão? Quero fazer uma viagem ao passado, tá bom? De volta para o passado. Eu me lembro que ainda menino, ainda um garoto, escutei a referência a essa fala do meu querido pai, né? Seu Antônio, que vai assistir essa live aí depois. E tenho certeza que ele não se lembra disso, mas eu me lembro. Meu pai é aquele cara que sabe de tudo um pouco, né? E a herança que ele deixou tanto para mim quanto para os meus irmãos foi uma herança de cultura vasta, né? Pelo menos meu pai não deixava a gente assistir porcaria na televisão e também conversar besterol, né? Sempre estava tentando compartilhar com a gente aquilo que ele tinha de melhor. E eu escutei ele falando sobre esse discurso e sem internet, sem condições de pesquisar, aquilo ficou apenas com uma marca. O tempo foi passando, vi uma referência nos filmes, uma referência aqui e acolá, mas foi na minha adolescência que eu parei e fui pesquisar com calma isso.
E eu trago aqui um pouco da minha herança de adolescência para vocês, dessa fala, que foi uma fala marcada na cultura mundial, marcada na história mundial. Quero ler para vocês. Só uma parte, só uma parte. Eu tenho um sonho, que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa na fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia, bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho. Hoje. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada a todos os seres. E todos os seres haverão conjuntamente. O nome desse discurso é I Have a Dream. Eu tenho um sonho. E foi em 1963 que um homem chamado Martin Luther King Jr. discursou para 250 mil pessoas sobre aquilo que ele via claramente em sua percepção e aquilo que ele sentia profundamente em seu peito. Ele marchou com muitas pessoas, milhares de quilômetros, para que pudesse marchar e lutar pacificamente sobre uma justiça racial, uma justiça social melhor para o seu tempo. O discurso I Have a Dream é um discurso que fala sobre, em primeiro lugar, de um olhar do passado. Ele retorna a 100 anos, né? Na época da sua escravidão, na época da escravidão daquele povo, onde ele mostra que 100 anos mais tarde ainda havia o mesmo problema, uma diferença, uma desigualdade social, um desrespeito, uma segregação. Ele continuou no seu discurso, poeticamente inflamado, trazendo denúncias sobre as diferenças entre homens e cobra por direitos iguais. Fala sobre o seu sonho e expõe a sua esperança. A esperança que talvez ele não visse, e de fato não viu, mas a esperança que fez toda uma nação pensar e guardar na memória. Não estou exaltando nenhum povo, mas nós gostamos de um feriado, né? Adoramos uma sexta-feira. O americano, ele não tem feriado, mas ele tem um feriado, o dia de Martin Luther King. É um dos poucos feriados para se lembrar em meio a uma nação tão sufocada historicamente por um racismo. Meus queridos, sabe o que é que Martin Luther King pregou com o seu discurso? Não uma tensão maior ainda, não uma luta de classes, não uma luta entre cores. Não foi isso que ele pregou. Não foi isso que havia em seu discurso. Mas que houvesse uma união para que o seu país, o seu povo, pudesse ser um só povo, um povo melhor. A perspectiva que Martin Luther King Jr. traz em seu discurso, ela é muito semelhante daquilo que nós vimos hoje, mostrando que todos nós somos iguais porque somos criaturas de Deus, que todos nós somos seres humanos, e independente de cores brancas ou pretas, ainda podemos dar as mãos. Ele fala, e no final ele expressa isso muito bem, que a esperança dele está na glória de Deus, que diante do Senhor, todos seremos lembrados que somos apenas criaturas. E diante de toda a luta que hoje enfrentamos, um dia veremos a glória do Senhor.
para para a tristeza de alguns, para a felicidade de outros. O que é que nós vemos hoje? Será que a luta é uma luta pacífica? E vocês respondam, por favor. Há uma luta pacífica? A pauta realmente é o problema da segregação social e a busca por uma melhoria de direitos iguais. Gente, naquela época lá tinha banheiros diferenciados, bebedouros, cadeiras diferenciadas. Em alguns estados, o assento do ônibus era um assento privilegiado, dependendo da cor que você tivesse. Então, situação complicada. Eu estou usando o discurso de Martin Luther King Jr. porque trazer à memória aquilo que, infelizmente, George Floyd, né, a história de George Floyd, que começou lá, por isso que eu estou tentando remeter para lá também. Cara, o que hoje estamos vendo lá e que tem chegado ao nosso Brasil é diferente daquilo que esse homem fez, de uma luta pacífica. E a reflexão que eu quero trazer até aqui a vocês é como é que mentes encorajadas, influenciadas, transformadas pelo cristianismo pensam e lutam. Nós somos cristãos e sim lutamos por um mundo melhor hoje, ainda que nós entendamos que não faremos, não traremos a perfeição hoje. Sim, nós não, como é que eu poderia dizer? Não anularemos o efeito do pecado na sociedade hoje pelas nossas próprias forças, pelas nossas leis, pelas nossas lutas. Não. Mas somos, sim, chamados para fazer a diferença nesse mundo. A ideia é que este mundo já está apodrecendo, mas ele vai apodrecer apesar de nós. Essa é a ideia. Quando o Senhor chama os seus discípulos, falando que eles seriam sal da terra e luz do mundo, ele fala da diferença de nós como cristãos que precisamos fazer neste mundo. Não só com a nossa fala, mas com a nossa vida, com as nossas relações sociais. De modo que problemas como esse, o racismo abordado hoje aqui nesse sermão, não pode ter voz, tampouco vez no nosso meio. Não pode de modo algum, irmãos. Se somos pessoas que creem na palavra de Deus e somos mudados pela obra do Senhor Jesus Cristo, somos chamados a dar uma resposta para esse povo, uma resposta para a nossa cultura, uma resposta para o nosso tempo. Martin Luther King Jr. deu resposta para o tempo dele e ele morreu assassinado a tiros por um vizinho. Nós temos hoje um problema e nós temos hoje a palavra de Deus para dar a solução vinda da pessoa de Cristo para este mundo caído. Este mundo está tentando resolver um problema, causando outros. Este mundo está tentando lutar pela bandeira aqui, usando o nome e a história de George Floyd, para fazer outras atrocidades, porque somos pecadores miseráveis, essa é a verdade. Muitos estão se aproveitando disso para badernar. Não estou julgando todos, longe de mim fazer isso. Não tenho nem capacidade para isso. Mas a ideia é, o problema está aí, como é que o mundo está lidando? E aí, como é que a gente lida com isso? A pergunta é, as cores diferentes são um problema? E em primeiro lugar, eu quero dizer que não. Porque Deus criou aqui o ser humano, um ser humano, uma raça só, tá bom? Uma raça só. E nós vimos aqui o próprio Deus espalhando, o próprio Deus guiando para que culturas pudessem ser formadas. Olhamos aqui também o próprio Deus atraindo as nações para conhecer o seu próprio nome e fazendo essa nação ir até os outros povos para ouvir o nome de Deus. Deus está querendo atuar no mundo inteiro. Deus tem um plano para as nações. E nós olhamos isso em Cristo, ele sendo um representante do homem Adão, aqui, o segundo Adão, fazendo aquilo que Adão falhou, acertando naquilo que Adão tropeçou, trazendo então uma nova humanidade para nós. Em Cristo, então, temos acesso a essa nova humanidade. Olhamos aqui para o discurso de Paulo, falando que quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Há uma nova raça, né? Não só uma raça humana, mas uma raça humana redimida por causa de Cristo. Nós podemos ter uma nova humanidade em Jesus Cristo. Se queremos olhar para um homem perfeito, precisamos olhar para Cristo. Todo o meu trabalho, toda a minha luta é para que eu cresça e me adeque à semelhança de Cristo.
Eu preciso ser o melhor ser humano. Comparado com quem? Comparado com Jesus Cristo. Se temos então essa mensagem, é a mensagem que precisamos mostrar para esse mundo, a mensagem de reconciliação. Nós não temos então aqui uma mensagem de luta de classes, nós não precisamos ter uma mensagem aqui de dívida cultural, sabe? Gente, todas essas balelas, me permitam, essa balela aí é um problema. Me lembro de 2015 ouvindo a nossa querida Norma Braga, uma grande pensadora cristã. Procurem aí os vídeos da Norma Braga, procurem aí os escritos de Norma Braga, vai fazer um bem para você, viu? A Norma Braga aqui, morando no nosso Nordeste, Rio Grande do Norte, cidade de Mossoró, trazendo aqui uma palavra para a gente, mostrando que a cota, muitas vezes, na faculdade, faz aumentar o racismo. Ou seja, imagina só, ela construiu a seguinte hipótese, de você entrar num consultório com um problema grave de saúde e ver que o médico é da cor preta, e então, vixe, ele é médico, ele entrou por causa de cota, ele é incompetente, e acabar destratando o médico exatamente por causa de sua cor. Ela falou que muitas vezes isso vai poder ser a herança do futuro, daqui a 5, 10 anos, para a nossa sociedade. Em vez de corrigirmos, nós tratamos um problema trazendo outros. Então, toda vez que a gente começa a cair aqui na ladainha do que as pessoas estão falando, da ladainha de como é que o mundo está opinando, se é isso ou se é aquilo, nós podemos cair no erro de excluirmos a palavra de Deus. Ouvirmos e sermos tentados a procurarmos um lado para nos encaixar. O lado que somos chamados a nos encaixar é o lado de Cristo. E o lado de Cristo reinventa. A nossa voz é uma voz profética, pois nós nos levantamos com a autoridade de Cristo e mostramos para o mundo o que é que está errado e onde é que está o certo. E com amor e humildade, nos colocamos à disposição para fazer parte da solução e nunca para um problema maior. Em Atos 13, capítulo 1, versículo 1, que nos diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. 5, um deles chamado Níger, apelidado de Níger. Você sabe o que significa Níger? Níger significa o preto. Ou seja, existiam cores diferentes, existiam nacionalidades diferentes naquela mesma igreja. E é aí que eu quero começar a dar a resposta, que é neste povo de Cristo, nessa humanidade de Cristo, nessa comunidade chamada igreja, que ele mesmo a inventou, ele mesmo a fundou e disse que as portas do inferno não iam prevalecer, ou seja, a igreja não tem prazo de validade. Não é apenas uma instituição humana, ela não pode acabar, Cristo está preservando. Há relatos aqui que dizem que enquanto esta pandemia, lá na China, igrejas, templos evangélicos estão sendo demolidos, mais pessoas estão crendo no nome de Cristo. É possível isso? É porque Ele é quem governa, Ele é o cabeça da igreja. Como é que a gente trata a diferença no meio da igreja? Como é? Cadeiras para os brancos aqui, cadeira para os vermelhos ali, cadeira para os amarelos acolá, cadeira para os verdes aqui, para os pretos ali. É assim, irmãos? É assim, meus amigos? Não. Primeiro exemplo que olhamos para uma reconciliação entre os semelhantes é na igreja de Deus. Jesus chama discípulos dos mais diferentes tipos possível. E na igreja ele chama pessoas das cores mais diferentes possível. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de diversidade de cores. Para Jesus, quanto mais colorida for a nossa fé como igreja, como povo dele, mais alegre ele se tornará. Mais glorificado ele será. E no último dia, nós temos aqui a revelação, a certeza de que sim, muitas pessoas de várias nações, de cores diferentes, estarão ali coloridos, aos pés do Cordeiro, glorificando a Deus o Pai, adorando a Cristo. Queridos, nós temos por meio da igreja a agência da reconciliação, onde nós respeitamos, onde nós tratamos com dignidade, onde nós não caímos nas ladainhas seculares, onde nós não somos seduzidos por um discurso bobo de justiça racial, justiça social, onde os jornais ideologizados vão nos pregar. Podemos ter
por meio, inclusive, do pregador mais comum, mais simples. A mensagem que mostra que todos nós somos criados à imagem de Deus. E que todos nós somos pecadores miseráveis diante desse Deus irado. E que todos nós precisamos da ação de graça de Deus por meio de Jesus Cristo, trazendo reconciliação. E uma vez que Ele traz, precisamos dar uma resposta a Ele de fé, de confiança. Nós precisamos abraçar esta mensagem. E precisamos abandonar todos os nossos pecados. Estava conversando com um amigo hoje, dizendo que se arrependeu profundamente, um amigo cristão, de todas as piadas que ele fez, piadas racistas. Aqui no nosso país, muitas vezes o racismo ele é mais sutil, não menos perigoso. Porque em uma piada e outra, uma cultura, uma mentalidade é formada, passada para os filhos, perpetuada para a família. Enquanto nós tivermos pessoas lutando simplesmente para ser melhores umas do que as outras, mais longe estaremos da mensagem de reconciliação. Mas uma vez que nós não só falamos para o mundo, mas mostramos que no mundo, na igreja, desculpa, nós não tratamos ninguém com diferença, nem o pobre, nem o rico, nem o amarelo, nem o verde, vamos mostrar que nós sim compreendemos a diversidade de cores como um presente de Deus. Gente, Agostinho, no norte da África, de Cartago, foi um dos maiores pensadores do cristianismo, um dos maiores filósofos da religião, dos maiores... Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu encontro um livro do Santo Agostinho. Gente, esse livro aqui, aquele homem passou mais de 20 anos. Olha o tamanho do livro, ó. Olha o tamanho do livro. Falando sobre Trindade. Olha que legal. Do norte da África. Deus ama esse tipo de diversidade. A pergunta que eu faço é qual a cor da sua fé? Eu digo que a cor da nossa fé não precisa ser só uma, ela pode ser várias. Me deixe fazer mais uma reflexão antes de chegar ao fim da minha fala. Tenha misericórdia, por favor, de mim. Em meados de 1800, um homem chamado Charles Spurgeon, um grande pregador, um dia trouxe um sermão fazendo uso de 3 cores. E essas cores fizeram com que muitas pessoas compreendessem a mensagem de uma forma criativa e muito quebrantadora. E tempos mais tarde, inspirado por Charles Spurgeon, um outro pregador chamado Dwight Moody, agora amplia essas 3 cores para 5 cores, fazendo uso do livro sem palavras, daquela mensagem que Charles Spurgeon pregou no tabernáculo. E ele pregou para crianças, muitas crianças foram salvas através dessa metodologia onde cores são apresentadas. Nós temos o branco, que é a paz, nós temos o preto, que é o pecado, nós temos o vermelho, que é o sangue de Jesus, o verde, que é a esperança, nós temos o amarelo, representando aí a glória e as ruas de ouro no céu. Sabe, às vezes eu fico pensando qual o tipo de cor é a nossa fé. E a resposta é, cara, são todas. São todas, sabe? São todas. E que tipo de cores a mensagem do Evangelho atinge? De que cores são as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e creem nela? E eu respondo, de todas. De todas também. Se você for olhar para o relato de Gênesis, você pode botar um verde ali, talvez algo mais claro, no pecado talvez algo mais escuro, talvez ali, quando nós chegamos em Cristo, uma coisa mais avermelhada, ou quem sabe até uma coisa mais branca, e olhamos ali para a nova Jerusalém, para o céu que nos aguarda, para a eternidade, como algo mais amarelado, sim. Mas se você não concordar com essas cores, não tem problema nenhum. Muitas vezes, as cores não deveriam ser motivo para divergência, mas de reconciliação para nós. Nós não acabamos com a diferença, nós amamos a diferença que Deus fez, a diferença que Deus dará. Cor da pele, ninguém muda, mas a cor do coração nós podemos mudar por meio de Cristo Jesus. E é isso o que mais importa. Qual a sua cor por dentro? É isso que mais importa. Eu penso que
como forma de aplicação a essa mensagem, a gente precisa olhar mais para a Bíblia, para poder ter um pensamento renovado e poder responder às demandas que nos aparecem atualmente. Eu penso que a gente deve mirar mais para Jesus e a sua obra como fonte de inspiração e como fonte de verdade para respondermos em amor a todos que pedirem aqui as informações, os porquês, os motivos daquilo que temos crido. Penso que a gente tem que tomar cuidado para não sermos atraídos por visões parciais da realidade. Também penso que a nossa luta não é uma nossa luta meramente por justiça social. A nossa luta não é por direitos civis iguais, em primeiro lugar, mas a nossa luta é para vivermos dia após dia para a glória de Deus. A nossa luta é para que o homem, o ser humano, possa ser visto com dignidade hoje e para sempre. É por isso que existem pautas nossas que nunca abriremos mão. E ainda que o homem, com toda a sua pseudociência, se levante para nos falar, nunca vamos dar o braço a torcer. Porque nunca vamos aqui abrir mão da dignidade do valor humano. Nunca. Meus queridos, qual a cor da nossa fé? São todas. Quais as cores da igreja? Todas. No último dia, quantas cores está lá? Branca? Sim. Mas o que há debaixo das roupas? Cores diferentes. Pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro. A mensagem dele é reconciliação. Não guerra, não tocar fogo em ninguém, não fazer protestos violentos, mas mostrar para o mundo a mensagem que em Cristo a nossa humanidade ela pode sim ser redimida e reconciliada. E mostrar através da nossa vida, do nosso amor e da nossa união que é possível sim convivermos em paz, em amor, trazendo a justiça de Deus para a nossa vida prática. Amém, queridos? Eu espero que essa mensagem tenha sido uma bênção para você. Portanto, não despreze. Não se faça de omisso diante da mensagem que Cristo traz para você. É tudo sobre Ele. Reflita e veja se de fato a sua vida já foi reconciliada com Cristo. Se não, clame por Ele hoje. Nós costumamos fazer isso por meio de uma oração. Oriento você para que você possa pedir a Deus, talvez de olhos fechados, talvez de olhos abertos, quem sabe na cozinha, quem sabe até mesmo no banheiro, quem sabe ao dormir ou quem sabe no meio da madrugada. Pedir, Jesus me perdoe de meus pecados, me ajuda na minha pouca fé, eu quero crer no Senhor, reconcilia a minha vida com o Pai, Senhor me perdoe, me faz uma nova criatura, me dá uma nova vida, eu quero viver para Ti. Eu quero que o Senhor seja a minha motivação. Eu quero que o Senhor seja o autor da minha nova vida. Peça isso. Certamente Ele te ouvirá. Se você se arrepende dos seus pecados, Ele promete garantir perdão. Se você confessa o nome de Jesus, Ele promete te salvar. Então, ore ao Senhor. Eu quero poder orar, eu espero também que você se una a mim nesse pedido, tá bom? Senhor, por favor, nos ajude, nos abençoe a compreender toda a Tua palavra. Eu espero que o Senhor possa gravar essa mensagem em nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Se eu falei alguma bobagem, por favor me perdoe. Se talvez eu não me referi com as palavras corretas, tem misericórdia. Talvez se me faltaram, Senhor Deus, ideias mais originais, tem paciência comigo, Senhor. Mas naquilo que eu falei e que foi de acordo com a Tua palavra, faz cada um aqui se lembrar. E o mais importante, que a obra de Jesus Cristo, a obra de reconciliação entre pessoas e o Senhor, possa ser uma mensagem lembrada. E que cada um que aceite essa mensagem de reconciliação, cada um que tenha sido reconciliado, espalhe para outros e chame outros também a essa reconciliação contigo por meio de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Povo querido, povo de Deus, eu quero poder aqui finalizar com a música que o Ronilson pediu e depois eu quero ler aqui as mensagens e então finalizar com um abraço a cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui tocar essa música. Tem muitos anos que eu não toco. Vamos ver. Eu acho que eu consigo.
salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro eu nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo esse excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri, e agora eu me alegro em sua luz. Amém? Que coisa boa, né? Então, povo querido, povo amado, eu quero poder ler aqui algumas mensagens de vocês e então poder encerrar pedindo para que vocês façam um coração, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Nice Outlook disse o seguinte: ore pelo meu pai. Mande um alô para ele que está lhe ouvindo, né? Alô, papai. Abraço para o senhor, viu? Jorge diz boa noite, Monique. E a Viviane diz assim: hahaha, nessa quarentena estou vencendo minhas dificuldades com pregação online, né? Elinardo está dando aqui boa noite para todos e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Beleza, Elinardo? Deus abençoe. A Girlane Menezes diz boa noite para você. Helenice Brandão diz boa noite, Pastor Miguel. Boa noite, Helenice. Deus abençoe sua vida, minha querida. E a Milka diz: o que é que tem a ver o artigo do Biocomp, né? Pois é, minha filha, eu lhe citei aqui que você é uma autoridade aqui na biologia, né? Vamos lá. O James diz: e solos avermelhados são mais férteis, é verdade, né? A Milka diz: Adão era da cor avermelhada, tirada do barro, e Eva era um clone, né? Foi tirada dele, é verdade. Roniel diz: muito forte, amém. Celina diz: um clone geneticamente modificado, perfeitamente. Meu querido Marcão, lá do Boa Vizinhança, diz: boa noite, Pastor Miguel e todos os irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço para você, Marcão. Monique diz boa noite, Marcos. Patrícia diz boa noite, pastor. Aldismo, amigão, também está aqui. Monique está dizendo amém. A Carlina comenta: passado é passado, e quando o homem aceita pela sua boca aos homens que crê,
que Jesus Cristo é o Filho de Deus e em seu coração seu e o nosso Salvador, tudo será apagado no seu passado. É verdade, viu? Carlina disse, a Monique disse que ama Mateus 28, 19 e 20. Carlina diz, a vida em Cristo é transformação. Ela continua dizendo, Monique, está sendo bênção na minha família. Glória a Deus. E a minha querida tia Edna diz o seguinte, tia Graça, fala de Deus. Tá bom, né? Coisa maravilhosa. Beijo, tia. Meu querido Basílio diz boa noite a todos. Boa noite, Basilhão. Monique diz, nossa, essa mensagem está sendo emocionante. Glória a Deus, Monique. Gislane diz boa noite. Boa noite para você também, minha querida. Carlinda, ouvi essa história, né, amiga? Lembrou, né, amiga? Foi choro demais, Carlinda. Glória a Deus. O Fabiano Teixeira diz, meu amigão, Pastor Miguel, essa mensagem vai estar disponível. Vai sim, viu? Vai ficar no canal lá da igreja, ou então nesse mesmo link aí que você viu. Gostaria de compartilhar com os meus amigos. Show de bola. Jorge diz, essa história do eunuco, a Carlinda me contou no mesmo dia que a Monique passou a ela, muito empolgada com cada estudo. Que coisa boa, viu? Monique Lima diz, já compartilhei no grupo da faculdade, oro para que ouçam. Abençoe, né? E o Aristeu diz, Martin Luther King Jr. Monique diz, Norma Braga, ouço sempre, é gente boa, viu? Gutenberg comenta, Gálatas 3:28 diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Perfeito, perfeito trecho da palavra do Senhor, viu? Carlina diz, somos todos iguais aos olhos do Pai. E a dona Rosário, lá no Piauí, diz, para Deus somos todos iguais, mas infelizmente o mundo é muito preconceituoso. E às vezes, dona Rosário, até pela luta contra o preconceito, as pessoas se tornam também preconceituosas. E o Jorge Silva diz, amém, a cor do coração, né? Carlinda diz, reconciliação. Cláudia diz, amém. O Emanuel diz, mensagem abençoada e necessária, glória a Deus. Grande abraço, Manuel. Dona Rosário continua, uma palavra que veio para cada um de nós, fazendo uma reflexão e buscar nossa reconciliação com o nosso Senhor, e buscar a verdadeira cor da nossa fé. Amém, pastor? Amém. Jorge diz também amém, Iana diz amém, que Deus seja louvado, Carlina também amém, Carlinha diz amém, 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 Gonçalo amém, Érica dando amém, e o Marcão diz, pastor, sabe as palavras, essas que o Senhor nos fala, muito feliz em ouvir essas passagens de Deus, essas passagens, Deus abençoe. Beleza, Marcão, grande abraço. Flavão diz aqui amém, Viviane está dando coração, Fabiano diz aqui, Deus te abençoe abundantemente, a você e toda a sua família, pastor Miguel. Beijo para você, meu querido, fica na paz, viu? O Rodrigo está dando aqui um coração, Monique também, irmão Caetano, boa noite para todos, em especial para nossos queridos universitários, abraço. Aí, povo de Deus, irmão Caetano mandando abraço para vocês. E o irmão José diz, essa é a penúltima live. Será? Só Deus sabe e o Camilo Santana também, né? E o Elton tá lá na Serra dando boa noite. Pastor Miguel, reconciliação com Deus muito forte. Amém, Eltonzão? Tudo de bom para você. Fabiano diz, deu tempo de escutar você e o pastor Tiago. Eita, coisa boa, né? Vou dormir muito bem alimentado. O Haroldo diz, obrigado, pastor, por ter ouvido meu pedido. Muito bonita a música, Deus abençoe você. Legal, legal. Jorge diz, o Josué diz, vamos sentir saudade desses momentos. Quem sabe, né? E o Jonas diz, vacilo. Cheguei na hora do amém. KKK estava no culto da minha igreja. Tem problema não. É só tu voltar. Mesmo link. Volta do início e você acompanha tudo, viu? E a Carlina diz, pastor, estou orando por você e sua família. Muito obrigado. Quero finalizar aqui com oração e dizer a todos que vocês são uma bênção na minha vida, tá bom? Deus, obrigado por essa noite. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Boa noite para você, uma excelente semana. Leia a Bíblia, busque a Deus em oração e não se esqueça que a sua reconciliação com Deus por meio de Cristo é urgente. Aproveite enquanto é tempo. Não saia daqui sem fazer um coraçãozinho.